Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. A crença na necessidade de realizar prioritariamente desejos e deveres menores é a maior ilusão do homem. Lembro-me bem de que durante meu treinamento, como jovem discípulo de meu guru, todos os dias eu prometi a mim mesmo: amanhã meditarei um pouco mais. Um ano inteiro se passou antes de eu compreender que continuava adiando aquele meu propósito. Imediatamente, tomei a resolução de que minha primeira atividade pela manhã, logo após a higiene diária, seria uma longa meditação. Mas mesmo assim, mal eu me espreguiçava e me tornava presa dos meus afazeres e atividades diárias. Logo a seguir, resolvi fazer minha meditação primeiro. Assim aprendi uma grande lição. Em primeiro lugar, vem o meu dever para com Deus e em seguida cuido dos meus deveres menores. É importante perceber a diferença entre as suas necessidades e as suas carências. Suas necessidades são poucas, enquanto suas carências podem ser ilimitadas. A fim de encontrar a liberdade e a bem-aventurança, ocupe-se apenas de suas necessidades. Deixe de criar carências ilimitadas e perseguir o fogo fato da falsa felicidade. Qual é a melhor oração? Perguntou um discípulo. E Paramahansa Yogananda respondeu: diga ao Senhor, por favor, faz-me conhecer a tua vontade. Não diga quero isso ou aquilo, mas tenha fé em que Ele sabe o que você necessita. Você verá que consegue coisas muito melhores quando Ele escolhe por você. Se você não consegue ter um pequenino brinquedo material pelo qual tem paixão, não fique ressentido com Deus. Às vezes é bom não ganharmos aquilo que desejamos. Quando o Pai Divino percebe que seus filhos impulsivos querem mergulhar nas chamas de desejos excessivos ou equivocados, atraídos por seu brilho, Ele tenta protegê-los de se queimarem. Deus diz: quando meus filhos pensam que não recebem de mim qualquer resposta às suas preces, é porque não sabem que eu sempre respondo, só que diferentemente do que esperam de mim. Nem sempre responderei de acordo com os seus desejos, enquanto não tiverem alcançado a perfeição. Somente quando forem perfeitos é que seus pedidos serão o tempo todo guiados pela sabedoria. Não é errado dizer ao Senhor que queremos algo, porém demonstramos fé muito maior se dissermos simplesmente: Pai Celestial, sei que Tu prevês todas as minhas necessidades, sustenta-me de acordo com a Tua vontade. Se, por exemplo, um homem ansioso por ter um carro rezar com bastante intensidade, ele o receberá, mas possuir um carro pode não ser a melhor coisa para ele. Às vezes, o Senhor nos nega pequenos desejos porque pretende nos conceder dádivas maiores. Confie mais em Deus. Acredite que aquele que o criou há de sustentá-lo. Deus me provou que, quando está comigo, todas as necessidades da vida se tornam desnecessárias. Consciente disso, você se torna mais saudável, mais alegre, mais generoso do que a média das pessoas, em todos os sentidos. Não busque as coisas pequenas. Elas o desviarão de Deus. Comece sua experiência agora. Simplifique a vida e seja um rei. A pessoa comum é influenciada pelo seu ambiente mundano. O homem de concentração molda sua própria vida. Planeja o seu dia e constata que, ao fim dele, seus planos foram executados. Ele se encontra mais próximo de Deus e de seus objetivos. O homem fraco planeja muitas coisas maravilhosas, mas ao fim do dia percebe que foi vítima das circunstâncias e dos maus hábitos. Tal pessoa geralmente põe a culpa em todos, menos em si mesma. Lembre-se, não culpe pessoa alguma, exceto a si mesmo, pelas suas dificuldades. Se decidir controlar as circunstâncias da sua vida, segundo a lei, elas se ajustarão de acordo com essa decisão. Afinal, você tem de aprender a levar uma vida controlada.
Você é o Senhor de cada momento de sua vida. Suponha que você diga a si próprio: a partir de hoje encontrarei tempo para meditar. Faça-o. Sente-se por alguns minutos, pelo menos. No dia seguinte, resolva permanecer um pouco mais de tempo em meditação. E no outro dia, a despeito dos obstáculos, faça um esforço ainda um pouco maior. Enquanto sua consciência não estiver convencida da absoluta importância de Deus, você não o encontrará. Não permita que a vida o engane. Adquira os bons hábitos que conduzem à verdadeira felicidade. Siga uma dieta simples, exercite o corpo e medite diariamente. Não importa o que aconteça, chuva ou faça sol. Se não puder fazer exercícios e meditar pela manhã, faça-o à noite. Reze diariamente. Senhor, mesmo que eu morra ou que o mundo desabe, todos os dias encontrarei tempo para estar contigo. Os minutos são mais importantes do que os anos. Se não preencher os minutos da sua vida com pensar em Deus, os anos vão passar e quando mais precisar dele, talvez não consiga sentir a sua presença. Mas se ocupar os minutos de sua vida com aspirações divinas, os anos ficarão automaticamente saturados por elas. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. A alegria está em pensar em Deus ininterruptamente. A ânsia por Ele deve ser permanente. Chegará o momento em que a mente não divagará. O momento em que nem mesmo as maiores aflições do corpo, da mente e da alma poderão afastar sua consciência da presença viva de Deus. Isso não é maravilhoso? Viver com Deus, pensar em Deus e sentir Deus o tempo todo? Permanecer no castelo de sua presença, de onde nem a morte, nem qualquer outra coisa pode arrancá-lo? Imediatamente por trás das palavras que você profere, imediatamente por trás de seus pensamentos, imediatamente por trás do amor de seu coração, imediatamente por trás de sua vontade, imediatamente por trás do seu sentido de identidade, está o grande Espírito de Deus. Para os que pensam que Ele está longe, Ele está longe. Mas para aqueles que pensam que Ele está perto, Ele sempre estará perto. O Bhagavad Gita diz: aquele que me percebe em toda parte e contempla todas as coisas em mim, nunca me perde de vista. Nem eu jamais o perco de vista. O Senhor jamais nos falta. Dizemos que Deus nos é invisível, mas, na realidade, Ele é visível por meio do colossal universo manifestado. Deus é tudo, não uma única coisa apenas. Ao olhar a criação aparente tão sólida e real, lembre-se sempre de concebê-la como um pensamento de Deus, materializado em forma física. Você pode condicionar a sua mente para compreender isso pouco a pouco, todos os dias. Sempre que contemplar um lindo crepúsculo, pense: Deus está pintando o céu. Ao olhar o rosto de cada pessoa que encontrar, pense interiormente: foi Deus que assumiu essa forma. Adote essa linha de pensamento em todas as suas experiências. O sangue em meu corpo é Deus. A razão em minha mente é Deus. O amor em meu coração é Deus e tudo o que existe é Deus. Yoga é a arte de tudo fazer com a consciência de Deus. Não só quando você medita, mas também quando trabalha, seus pensamentos devem estar permanentemente ancorados nele. Se você trabalhar com a consciência de que o que faz é para agradar a Deus, essa atividade o une a Ele. Portanto, não imagine que só pode encontrar Deus na meditação. Tanto a meditação quanto a atividade correta são essenciais, como ensina o Bhagavad Gita. Se pensar em Deus enquanto executa os seus deveres nesse mundo, você estará mentalmente unido a Ele.
Trabalhar para Deus, não para você próprio, é tão bom quanto meditar. Assim, o trabalho ajuda a sua meditação e a meditação ajuda o seu trabalho. O equilíbrio é necessário. Só com a meditação você se torna preguiçoso. Com a atividade apenas, a mente se torna mundana e você se esquece de Deus. Fazer coisas para Deus é uma experiência muito pessoal e tão gratificante. Quando de maneira persistente e altruísta, você executar todas as ações com os pensamentos inspirados pelo amor de Deus, Ele virá a você. Então compreenderá que é o oceano da vida que se tornou a pequena onda da existência individual. Essa é a maneira de conhecer o Senhor pela atividade. Quando em cada ato você pensar nele antes, durante e depois da ação, ele se revelará a você. Você tem de trabalhar, mas deixe que Deus trabalhe por seu intermédio. Essa é a melhor parte da devoção. Se pensar constantemente que Ele está caminhando por meio de seus pés, está trabalhando por meio de suas mãos, realizando as coisas por meio da sua vontade, você o conhecerá. Qualquer que seja a sua atividade, você sempre está livre para sussurrar a Deus o seu amor, até que receba conscientemente sua resposta. Essa é a maneira mais segura de entrar em contato com Ele em meio à louca agitação da vida contemporânea. O hábito de sussurrar mentalmente a Deus é da maior ajuda para o seu desenvolvimento. Você verá em si mesmo uma mudança de que gostará muito. Não importa o que faça, Deus deve estar sempre em sua mente. Quando quer ver determinado espetáculo, ou comprar uma roupa, ou um carro que admirou, não é verdade que não importa o que esteja fazendo, somente fica pensando ininterruptamente em como conseguir essas coisas? Enquanto não satisfizer os seus fortes desejos, a sua mente não descansará. Ela trabalha incessantemente no sentido de satisfazê-los. Do mesmo modo, a sua mente deve estar em Deus dia e noite. Transmute os seus desejos pequenos num grande desejo por Ele. Sua mente deve murmurar o tempo todo. Noite e dia, te procuro noite e dia. Essa é a filosofia de vida segundo a qual devemos viver. Não amanhã, mas hoje, nesse minuto. Não há desculpa para não pensar em Deus. Dia e noite, remoendo no fundo de sua mente, Deus, 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 em vez de dinheiro, sexo ou fama. Esteja você lavando pratos, cavando uma vala, trabalhando num escritório ou num jardim, quaisquer que sejam os seus afazeres, murmure interiormente: Senhor, manifesta-te a mim. Tu estás aqui mesmo. Estás no sol, estás na grama, estás na água, estás na sala. Tu estás em meu coração. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Cada pensamento nosso emite uma sutil vibração própria. Quando você mentalmente profere a palavra Deus e continua repetindo interiormente esse pensamento, ela emana uma vibração que invoca a presença de Deus. Sempre que a sua mente divagar no labirinto dos incontáveis pensamentos mundanos, traga pacientemente de volta a lembrança do Senhor que habita dentro de você. A seu tempo, descobrirá que Ele está sempre com você. Um Deus que conversa com você em sua própria língua. Um Deus cuja face o espreita de cada flor, de cada arbusto, de cada folha de grama. Então você dirá: sou livre, envolto nas teias do Espírito, voo da terra ao céu nas asas de luz. E que alegria absorverá o seu ser. Me parece pouco prático pensar em Deus o tempo todo, observou um visitante.
E Paramahansa Yogananda respondeu: o mundo concorda com você, e por acaso o mundo é um lugar feliz? A verdadeira felicidade foge ao homem que abandona Deus, porque ele é a própria bem-aventurança. Seus devotos na terra vivem num paraíso interior de paz, mas aqueles que o esquecem passam seus dias no inferno de insegurança e decepção criado por eles próprios. Fazer amizade com o Senhor, eis o que significa ser realmente prático. Cultive o relacionamento com Ele. É possível conhecer Deus tão bem quanto você conhece seu amigo mais querido. Essa é a verdade. Primeiro é preciso ter um conceito correto de Deus, uma ideia definida por meio da qual se possa estabelecer um relacionamento com Ele. E em seguida, você tem de meditar e orar até que essa concepção mental se transforme numa percepção real. Então você o conhecerá. Se você persistir, o Senhor virá. Há pessoas que descrevem seu Criador como alguém que autoritariamente submete o homem à prova com a fumaça da ignorância e o fogo do castigo, e que julga os atos humanos com insensível severidade. Elas deturpam assim o verdadeiro conceito de Deus como o Pai Celestial, afetuoso e compassivo, atribuindo-lhe a falsa imagem de um tirano vingativo, inflexível, incapaz de perdoar. Mas os devotos que comungam com Deus sabem que é tolice concebê-lo diferente de um ser compassivo, receptáculo infinito de todo amor e bondade. Deus é bem-aventurança eterna. Seu ser é amor, sabedoria e alegria. Ele é tanto impessoal quanto pessoal, e se manifesta de qualquer modo que ele queira. Aparece aos seus santos na forma preferida por cada um deles. Um cristão vê Cristo, um hindu vê a Krishna, ou a Mãe Divina, e assim por diante. Devotos que o adoram na forma impessoal tornam-se conscientes do Senhor como luz infinita ou como o maravilhoso som de Om, o Verbo primordial, o Espírito Santo. A suprema experiência que o homem pode ter é sentir essa bem-aventurança na qual todos os outros aspectos da divindade, amor, sabedoria e imortalidade estão plenamente incluídos. Mas como poderia eu transmitir com palavras a natureza de Deus? Ele é inefável, indescritível. Só por meio da meditação profunda é que você conhecerá a sua singular essência. Senhor, não acho que esteja progredindo em minhas meditações. Nada vejo e nada ouço, disse um estudante. Yogananda lhe respondeu: busque Deus por amor a Ele próprio. A percepção suprema é senti-lo como bem-aventurança, brotando de suas infinitas profundezas. Não anseie por visões, fenômenos espirituais, nem por experiências emocionantes. O caminho para o divino não é um circo. Uma causa frequente de desapontamento espiritual para o devoto é sua expectativa de que a resposta de Deus vem em forma de um assombroso jorro de iluminação interna. Essa noção equivocada embota a percepção do devoto para as sutis respostas divinas que ocorrem desde o início das práticas meditativas. Deus responde a cada esforço do devoto, a cada apelo devocional. Mesmo como principiante, isso será perceptível na sua própria busca se aprender a reconhecê-lo como a silenciosa paz interna que chega furtivamente à sua consciência. Essa paz é a primeira prova da presença de Deus no seu interior. Você saberá que foi Ele quem o guiou e inspirou a tomar certas decisões na vida. Você sentirá a força dele, dando a você poder para superar maus hábitos e para nutrir as qualidades espirituais. Você o conhecerá como amor e alegria sempre crescentes que jorram das profundezas do seu ser, transbordando nos relacionamentos da sua vida cotidiana.
Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. O mal é a ausência da alegria autêntica. É o que o torna um mal, obviamente. Do contrário, diria você que o tigre perpetra uma má ação ao devorar sua presa? Matar é a natureza do tigre, a ele dada por Deus. As leis da natureza são impessoais. Observa-se o mal quando a pessoa revela potencial para obter alegria interior. Tudo que nos separa desse estado divino de existência nos prejudica porque desvia nossa visão daquilo que realmente somos e daquilo que de fato queremos na vida. Daí as prescrições religiosas contra a luxúria e o orgulho, por exemplo. Os mandamentos são para o bem do homem, não para a satisfação do Senhor. Constituem advertências para os incautos de que, embora certas atitudes e atos possam de início parecer satisfatórios, o final do caminho será para eles não a felicidade, mas o sofrimento. As pessoas que buscam a felicidade devem evitar a influência dos maus hábitos que levam às más ações. Estas geram desgraça cedo ou tarde. A repetição de uns poucos atos de fraqueza nos acostuma a ser fracos. Muitas pessoas permitem que os hábitos de fraqueza ou fracasso, por elas mesmas criados, as escravizem. Você poderá evitar isso caso se tenha condicionado mentalmente a viver de maneira diversa. Entretanto, a resolução de combater os maus hábitos deve persistir até a vitória final. O que você fez de si mesmo no passado é o que é agora. Foi você quem, pelos traços invisíveis e secretos de ações passadas, passou a controlar as ações presentes. Foi você quem, pela lei de causa e efeito que governa todos os atos, determinou sua punição ou recompensa. Sem dúvida nenhuma, já sofreu o bastante. É hora de escapar à prisão de seus antigos hábitos indesejáveis. Uma vez que está desempenhando o papel de juiz, as grades do sofrimento, da pobreza ou da ignorância não poderão te reter se estiver pronto a libertar-se. Evite falar sobre coisas negativas, porque o olhar os esgotos quando há tanta beleza ao seu redor. Você poderia me levar ao lugar mais bonito do mundo e ainda assim eu, se quisesse, encontraria defeitos nele. Mas por que eu quereria? Por que não gozaria de toda a sua beleza? Quando nos concentramos no lado mal das coisas, perdemos de vista o lado bom. Dizem os médicos que milhões de germes terríveis povoam o nosso corpo. Entretanto, por não termos consciência deles, tem muito menor probabilidade de nos afetar do que se lhe sentíssemos a presença e nos preocupássemos com isso. Quando teimamos em olhar o lado negativo, acabamos por adquirir qualidades negativas. Quando nos concentramos no lado bom, adquirimos bondade. As preocupações são difíceis de eliminar. Você estipa umas e logo outras enxameiam, vindas não se sabe de onde. Elas quase lhe devoram a vida. Assim como usamos veneno para combater os insetos que infestam nossa casa, devemos usar os produtos químicos da paz para destruir os pensamentos tristes. Toda vez que um enxame de preocupações o atacar, não lhe dê atenção e espere calmamente enquanto procuram o inseticida. Borrife-as com o seu poderoso spray de serenidade. Você não vai encontrar esse spray numa drogaria. Você terá de fabricá-lo na calma da sua prática diária de concentração.
Esse produto se compõe dos ácidos cáusticos, da serenidade habitual e da bem-aventurança suave que elimina a dor. Os ácidos da serenidade e da bem-aventurança devem ser preparados no laboratório da autodisciplina em repetidas tentativas. As preocupações são aliviadas pela serenidade e a bem-aventurança, mas quem as erradica por completo é a sólida cultura da paz imperturbável. Elas não podem ser suprimidas por mais preocupações ou pelo anseio insensato de suprimi-las. Todas as pragas desse tipo serão destruídas unicamente pelo hábito de alimentar uma paz duradoura. Tome cuidado. A mente tem de ser protegida dos 4 estados psicológicos alternantes: da tristeza, falsa felicidade, indiferença e paz enganadora, passiva. Cada um deles procura dominar o ego a breves intervalos, sempre que consegue tomar o lugar dos outros 3. Observe bem um rosto e conseguirá dizer qual desses estados está controlando o possuidor. Raramente o rosto de uma pessoa permanece calmo quando ela se acha dominada por um dos 4 estados mentais estáveis. Sempre que é negado a uma pessoa o desejo por algo, como saúde ou prazer, o sofrimento aparece e lhe muda a face. O príncipe sorriso é expulso pelo rei desgosto, que tortura os músculos e distorce a expressão. Quando um desejo é satisfeito, a pessoa se sente temporariamente feliz. A tristeza nasce do desejo não realizado. A felicidade da satisfação do desejo. Tristeza e falsa felicidade, como gêmeos siameses, moram e viajam juntas. São a prole do desejo e nunca se desligam uma da outra. Se você convidar a falsa felicidade, terá de receber também a tristeza. Quando o ego não está às voltas com a tristeza ou a felicidade, as pessoas entram no 3º estado, indiferença ou tédio. Você pergunta a uma pessoa entediada: você está triste? E ela responde: ah, não. Você pergunta em seguida: você está alegre? E ela responde: ah, não. Mas então, qual é o seu problema? Você insiste. Ora, estou apenas entediado. Essa é a explicação. Esse é o estado mental da maioria das pessoas. Além dos estados mutáveis de tristeza, falsa felicidade e indiferença, existe o estado neutro da paz mental passiva. É de natureza negativa e breve. A consequência e o apaziguamento temporário dos outros 3. Acima desses 4 estados de consciência está o da bênção incondicional, e sempre nova, sentido apenas na meditação. Não desperdice o seu tempo em pilhérias. Eu mesmo gosto de rir, mas controlo meu senso de humor. Quando estou sério, ninguém consegue me arrancar um sorriso sequer. Seja feliz e alegre no íntimo, grave, mas jovial. Para que gastar suas percepções espirituais com palavras vazias? Depois de encher o vaso da sua consciência com o leite da paz, mantenha-o assim. Não lhe faça furos com brincadeiras e conversa fiada. Não se exceda nas brincadeiras. Isso nada mais é que um estímulo falso. Não brota da alegria autêntica, nem assegura a felicidade verdadeira. Quando você brinca demais, sua mente fica irrequieta e leviana, incapaz de meditar. Não transforme a desgraça em hábito crônico, pois não é nada divertido ser infeliz, ao passo que a felicidade constitui uma bênção para você e para os outros. É fácil ostentar um riso luminoso e espalhar doçura com a voz.
por que então ser mal-humorado e disseminar tristeza à sua volta? Nunca é tarde para aprender. Você tem a idade de seus pensamentos costumeiros e é tão jovem quanto se sente agora, a despeito dos anos decorridos. Quando a senhora tristeza aparece, não lhe dê forças percebendo sua presença. Se você aceder a alimentá-la com o néctar de suas lágrimas, ela se instalará e logo ocupará todos os espaços da sua vida. Tão logo ela surgir, escarneça. Isso a desmoralizará. Em seguida, golpeia no estômago, use os punhos, os braços e os cotovelos da vontade para expulsá-la de vez do recinto da sua vida. Assim alcançará uma vitória, ao mesmo tempo física e metafísica, sobre a tristeza. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Quanto maior a paz sentida na meditação, mais próximo você estará de Deus. Ele se aproxima cada vez mais de você à medida que você entra em meditação mais profunda. A paz da meditação é a linguagem e o abraço consolador de Deus. Portanto, Deus está presente exatamente no trono da paz dentro de você. Encontre-o ali primeiro e irá encontrá-lo em todos os nobres empreendimentos da vida, nos verdadeiros amigos, na beleza da natureza, nos bons livros, nos bons pensamentos, nas aspirações nobres. Quando tiver a experiência de Deus como paz interna, então você o perceberá como paz existente na harmonia universal de todas as coisas fora de você. Embora eu procure acalmar a mente, não sou capaz de banir os pensamentos inquietos e penetrar no mundo interior, comentou um visitante. Acho que não tenho devoção suficiente. Sentar em silêncio, tentando sentir devoção, frequentemente não leva a nada, disse Yogananda. É por isso que ensino técnicas científicas de meditação. Pratique-as e você será capaz de desligar a mente das distrações sensoriais e do fluxo incessante dos pensamentos. Por meio da Kriya Yoga, a consciência do estudante funciona num plano mais elevado. A devoção ao Espírito Infinito então surge espontaneamente no coração do homem. A prova essencial da autorrealização, da consciência de Deus em você, é ser verdadeira e incondicionalmente feliz. Se você sente cada vez mais alegria na meditação, ininterruptamente, pode ter certeza de que Deus está manifestando sua presença em você. Às vezes, mesmo devotos verdadeiros pensam que Deus não atende às suas preces. Ele, silenciosamente, responde por meio das suas leis. Mas enquanto não estiver absolutamente seguro em relação ao devoto, ele não responderá abertamente e nem falará com ele. O Senhor do Universo é tão humilde que não fala, pois poderia sim influenciar o livre-arbítrio do devoto, que tem a liberdade de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Uma vez que você o conheça, sem dúvida o amará. Quem poderia resistir ao irresistível? Mas você tem de provar o seu amor incondicional a Deus a fim de conhecê-lo. É preciso que tenha fé. Você tem de saber que enquanto você ora, Ele o está escutando. Então, Ele se dará a conhecer a você. Quando Deus não responde às suas orações, é porque você não tem fervor. Se você lhe oferecer simulacros secos de oração, não pode esperar atrair a atenção do Pai Celestial. A única maneira de alcançar Deus por meio de orações é a persistência, a regularidade e a profundidade do fervor. Elimine de sua mente toda a negatividade, como por exemplo o medo, as preocupações, a ira, preenchendo-a com pensamentos de amor, de serviço e de alegre expectativa. No santuário do seu coração precisa estar entronizado um poder,
um júbilo, uma paz. Deus. Existe um elemento pessoal na busca de Deus que é mais importante do que o domínio de toda a ciência do yoga. O Pai Celestial quer se certificar de que os seus filhos desejam somente a Ele, que eles não se satisfarão com qualquer outra coisa. Quando Deus é levado a sentir que Ele não é o primeiro no coração do devoto, ele se afasta. Mas ao que diz: ó Senhor, não me importo de não dormir essa noite, contanto que eu esteja contigo. Ele virá. É garantido. Saindo de trás das incontáveis telas desse mundo misterioso, o governante da criação se revelará por trás de cada um. Ele fala aos seus devotos verdadeiros. Ele brinca de esconder com eles. Às vezes, ele subitamente revela uma confortadora verdade quando a pessoa está preocupada. A seu tempo, direto ou indiretamente, ele atende todos os desejos do seu devoto. Atrair Deus para que se revele requer um empenho constante e ininterrupto que ninguém lhe pode ensinar. Você tem que desenvolvê-lo sozinho. Pode-se levar um cavalo ao rio, mas não se pode forçá-lo a beber. Porém, quando sentir sede, o cavalo procurará a água com grande determinação. Assim, quando você tiver uma sede imensa pela divindade, quando não der importância indevida a qualquer outra coisa, as provas do mundo ou as provas do corpo, ele virá. O fator mais importante para se triunfar com Deus é possuir esse desejo resoluto. Embora Deus ouça todas as nossas orações, Ele nem sempre responde. Nossa situação é semelhante à da criança que chama a mãe, mas a mãe não acha que seja preciso ir. Ela dá um brinquedo à criança para sossegá-la, mas quando a criança se recusa a consolar-se com qualquer coisa que não seja a presença materna, ela vai. Se você quiser conhecer Deus, tem que ser como a criança manhosa, que chora até que a mãe venha. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. Não se levante depois de uma ou duas irradiações mentais, mas com uma determinação pessoal ininterrupta, prossiga afirmando conscientemente, com um anseio cada vez maior em seu coração, sem cessar, até que sinta a crescente emoção da alegria irrompendo em todo o seu corpo. Quando sentir a emocionante irrupção da alegria se expandindo no seu coração e em todo o seu corpo, e quando ela continuar a crescer, mesmo depois da meditação, você terá recebido a única prova segura de que Deus respondeu, por meio do rádio do seu coração, devocionalmente sintonizado com Ele. Em Deus você encontrará o amor de todos os corações, achará a plenitude, tudo aquilo que o mundo lhe dá e depois retira, deixando na dor ou na desilusão, você encontrará em Deus, em muito maior escala e sem a tristeza subsequente. Ele é o mais chegado dos que estão próximos, o mais querido entre os queridos. Ame-o como o avarento ama o dinheiro, como o homem apaixonado ama sua bem-amada, como a pessoa que se afoga ao mar ama o ar. Quando ansiar por Deus com intensidade, Ele virá a você. O caçador de corações quer apenas o seu amor sincero. Ele é como uma criança. Alguém pode lhe oferecer toda a sua fortuna e ele não a quer. Um outro clama: ó Senhor, eu te amo. E para o coração desse devoto, ele virá correndo. Deus não o forçará a desejá-lo. Acima de tudo, porque Ele quer que o seu amor seja oferecido livremente, sem nenhuma espécie de provação. Eis todo o segredo do jogo desse universo. Aquele que nos criou anseia por nosso amor. Ele quer que lhe demos nosso amor espontaneamente, sem que Ele peça. Nosso amor é a única coisa que Deus não possui, a menos que queiramos concedê-lo a Ele. Assim, veja você,
até o Senhor tem algo para obter, nosso amor, e jamais seremos felizes enquanto não o dermos. O maior amor que você pode viver é a comunhão com Deus na meditação. O amor entre a alma e o espírito é o amor perfeito, o amor que todos estamos procurando. Quando você medita, o amor cresce. Milhões de emoções atravessam o seu coração. Se meditar profundamente, virá a você um amor tal que a língua humana não pode descrever. Você conhecerá seu divino amor e será capaz de dar esse amor puro aos demais. Se você pudesse sentir pelo menos uma partícula do amor divino, tão grande seria a sua alegria, tão avassaladora que você não o poderia conter. Se estivéssemos em sintonia com Deus, nossa percepção será ilimitada, permeando todos os recantos do fluxo oceânico da presença divina. Quando se conhece o Espírito e quando conhecemos a nós mesmos como Espírito, não há diferença entre a terra firme e o mar, nem entre a terra e o céu. Tudo é Ele. A dissolução de tudo no Espírito é um estado que ninguém pode descrever. Sente-se uma grande bem-aventurança, plenitude eterna de alegria, conhecimento e amor. O amor de Deus, o amor do Espírito, é um amor que tudo consome. Uma vez que você o experimente, ele o levará cada vez mais para os domínios da eternidade. Esse amor jamais será arrancado do seu coração. Ali, ele queimará e no seu fogo você encontrará o grande magnetismo do Espírito, que arrasta os outros para você e atrai o que quer que você verdadeiramente necessite ou deseje. Eu lhe digo em verdade que todas as minhas perguntas foram respondidas não pelo homem, mas por Deus. Ele existe. Ele existe. É o Espírito dele que lhes fala por meu intermédio. É do amor dele que lhes falo. Frêmito após frêmito, como brisa suave, o amor dele apodera-se da minha alma. Dia e noite, semana após semana, ano após ano, continua crescendo. Você não sabe onde vai terminar, e isso é o que você está buscando, cada um de vocês. Você pensa que quer amor humano e prosperidade, mas por trás dessas coisas é seu Pai quem o está chamando. Se você compreender que Ele é maior que todos os seus dons, você o achará. O homem veio à Terra só para aprender a conhecer a Deus. Não é por outra razão que ele está aqui. Essa é a verdadeira mensagem do Senhor. A todos aqueles que o procuram e o amam, ele fala dessa grande vida onde não há dor, nem velhice, nem guerras, nem morte. Apenas uma eterna segurança. Nessa vida nada é destruído. Existe apenas felicidade inefável que jamais entedia. Uma felicidade sempre nova. É por isso que vale a pena buscar Deus. Todos os que o procuram sinceramente, com toda certeza, o encontrarão. Aqueles que querem amar o Senhor e anseiam por entrar em seu reino, e que em seus corações desejam sinceramente conhecê-lo, o encontrarão. Você tem de ter por ele um desejo que cresce sempre dia e noite. Ele reconhecerá seu amor, realizando a promessa que lhe fez pela eternidade afora. E você conhecerá uma alegria e uma felicidade intermináveis. Tudo é luz, tudo é alegria, tudo é paz, tudo é amor. Ele é tudo. Ensina-me a encontrar tua presença no altar da minha paz constante e na alegria que jorra da meditação profunda. Abençoa-me para que eu possa te encontrar no templo de cada pensamento e de cada atividade. Encontrando-te dentro de mim, eu te encontrarei fora, em todas as pessoas e em todas as condições.